Paz do Senhor. Graças a Deus. Bom é estarmos na casa do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Nós queremos agradecer a Deus e agradecer toda a igreja que direto ou indiretamente colaboraram, contribuíram para ontem nós realizarmos a festa do Real. E naquilo que nós nos propusemos a fazer, nós alcançamos o objetivo, que foi vender tudo. Graças a Deus, a comunidade veio, participou, e isso foi o mais importante. Aleluia. Ficou decidido em reunião ministerial aqui na igreja, realizada sexta-feira, que no momento da celebração da ceia, todos que estiverem lá embaixo, em escalas, portarias, o que seja, subirão para a igreja, para a nave da igreja. Todos juntos vamos participar. E aí, quando finalizar a ministração da ceia, aí as pessoas voltam para os seus respectivos postos, né, seus cargos. E quem tiver que trabalhar na cantina, volte para a cantina também e dê prosseguimento. Então foi uma das coisas que ficou decidido em reunião ministerial aqui pela igreja, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 31, em nome de Jesus. Graças a Deus. Hoje também nós estivemos ali na chácara da Góis, que teve o batismo do Ministério Mensageiro de Cristo, e foi uma bênção, em nome de Jesus. Várias pessoas sendo batizadas, jovens, adolescentes, firmando um compromisso público com o Senhor. Foi uma bênção. Primeiro livro de Samuel 17, verso 31, diz assim. Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá à peleja e pelejará contra o filisteu. Porém, Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho, eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. 37. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Saul vestiu a Davi de sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais a havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje do pastor que trazia, a saber, no surrão. E, lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Pode se sentar em nome de Jesus.
Irmãos, pode sentar. Ontem, na festa do Real, nós colocamos alguns cones com os bambus que tem aqui e passamos uma fita para poder haver uma limitação, uma distância de segurança, por conta da pandemia, essas coisas todas. Só que, a princípio, quando nós colocamos os cones e aquela fita, a limitação foi muito grande, em que as pessoas não conseguiam chegar perto para apanhar o alimento, e nem quem estava servindo também conseguia chegar. Então você vê que nós tivemos que colocar mais para frente, para que houvesse uma forma de alcançar o prato, a pessoa servir, quem estava comprando poder levar o seu alimento. Então, nós tivemos que transpor limites que haviam sido colocados. Então, o que tem a ver com essa mensagem? Nós estamos observando que Davi, ele teve que passar por cima de certas limitações para poder alcançar o objetivo. A gente observa que o exército filisteu, estavam ali de um lado, Israel do outro, e eles faziam da seguinte forma: para não haver uma destruição, uma mortandade, escolhia o melhor guerreiro dos filisteus e o melhor guerreiro da outra nação, que no caso era Israel. Só que quem saía das fronteiras dos filisteus era Golias, homem aproximadamente de 2,90 metros de altura, e que saía manhãs e tardes afrontando o exército do Deus vivo, fazendo chacota e zombando. Ou seja, durante 40 dias, ele fez estas coisas pela manhã e pela tarde. Ou seja, foram 80 aparições do filisteu Golias, amedrontando o povo de Israel. E os homens estavam amedrontados, não queriam de forma alguma lutar contra Golias. Então ali nós vemos que havia limites e desafios a serem transpostos, a passar por cima. Bendito seja o nome do Senhor. O medo estava limitando a ação do exército de Israel. O medo estava limitando a confiança e a fé no Deus de Israel, no Senhor dos exércitos, no Deus vivo. Então, aleluia, eles precisavam vencer os seus limites. Então, nesta noite, qual é o seu limite? Quais são os nossos limites? O que é que nós precisamos transpor para nós alcançarmos o objetivo e alcançar a vitória da parte do Senhor? Qual é o seu limite? O que te limita? Aqueles homens, nem sequer a promessa de isenção de impostos e casar com a filha do rei fez com que eles se motivassem. Não teve como. E de repente, diante dessa história, Jessé, pai de Davi, Abinadab, Samá e Eliabe, esses três estavam lá no exército, se alistaram no exército de Israel, e Davi, pastor de ovelha. E diz a palavra do Senhor que Jessé, o pai deles, vira para Davi e fala: Davi, pegue alguns alimentos, um queijo, alguma coisa, vá ver como seus irmãos estão. Será que eles estão precisando de alguma coisa? Leve alguma coisa para eles. Jessé preparou tudo. Davi pegou aqueles mantimentos e partiu para aquele acampamento.
E quando Davi chega, a conversa era: rapaz, olha, se alguém pelejar contra Golias, o rei vai tirar os impostos, não vai pagar para o resto da vida e ainda vai se casar com a filha do rei. Então, o povo estava com aquele burburinho ali no arraial de Israel. O povo estava comentando, havia uma aura de uma atmosfera de medo. Aí Davi já chegou e falou assim: uai, quem é este circunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Eu vou batalhar contra este homem. E aí os homens explicaram para Davi o que o rei havia prometido. E aí o que eu observo? Aí Saul manda chamar Davi. E falou assim: é você mesmo que vai lutar contra o gigante Golias? Ele é eu mesmo. Eu vou. E eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. E aí o que a gente observa? Que ele primeiro vence a limitação da sua estatura. Golias era muito grande, ele era pequeno. Golias era preparado para a batalha, Davi era um pastor de ovelhas. Mas havia um diferencial na vida, aleluia, de Davi. Davi possuía a unção do Espírito Santo de Deus. E a unção do Espírito faz a gente vencer as limitações. Aleluia. Davi era pequeno. A armadura de bronze de Golias pesava em torno de 57 quilos. E a ponta de ferro aproximadamente 6 quilos. Davi moço, pastor de ovelha, mas estava ali. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não olhou para as circunstâncias, ele não olhou para o tamanho do seu oponente. A estatura de Golias não foi uma limitação para aquilo que ele queria fazer. E o seu problema, por maior que seja, não pode ser uma limitação diante do Deus que você ora e diante do Deus que você serve. Salmo 135, verso 5. Porque eu conheço que o Senhor é grande, que o nosso Senhor está acima de todos os deuses. O nosso Deus é grande, o nosso Deus é poderoso, o nosso Deus é majestoso. Ele vence toda a batalha, Ele joga por terra toda limitação. Aleluia. Davi também tinha pouco lugar para acertar. Davi, ele coloca a armadura de Saul. Ele não consegue caminhar, a espada não dá certo. E aí o que ele faz? Ele tira aquilo ali tudo e fala: não, deixa eu ir com aquilo que eu conheço, com as ferramentas que eu sei usar. E aí ele pega a capanga dele, trocando em miúdo, ele pega o alforje, a capanga dele, bota um bocado de pedras ali dentro, pega o seu estilingue. E aí ele vai e ele começa a olhar para aquele homem cheio de armadura, cheio de capacete, de coisas nos seus ombros, é aquela lança de tear muito pesada. E ele começa a olhar aquilo ali, mas ele estava na fé do Senhor, ele estava em nome do Senhor dos Exércitos. Ele pegou aquela funda, ele começou a girar e ele arremessou só uma e bateu na fronte daquele gigante. Ele não tinha muito lugar para acertar, mas Deus deu a direção certa para aquela pedra. Aleluia. Talvez você esteja assim: não há solução para os meus problemas, as portas estão fechadas. Eu olho e não consigo ver uma oportunidade. Mas em Apocalipse capítulo 3, versículo 7 e 8 diz que Jesus, ele colocou diante da igreja de Filadélfia uma porta aberta e que ninguém podia fechar. Aleluia.
Se você estiver vendo a porta aberta, saiba que o Deus que te faz vencer as limitações, Ele abre a porta. Aleluia. Ele abre a porta. Ele te faz enxergar a saída para você vencer as suas dificuldades, as suas limitações. Davi, ele vence o medo. Aqueles homens estavam temerosos diante do gigante. Mas Davi, ele vence o medo e ele vai com a coragem no nome do Senhor dos Exércitos. E Isaías 41:13 diz: porque eu sou o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Aleluias. Que você nesta noite vença o medo, vença esses temores, este mal que te assola, esse mal que perturba os seus pensamentos e sentimentos, em nome de Jesus. Porque Ele te toma pela mão direita e te diz, não temas, eu te ajudo. Aleluia, louvado seja Deus. Davi era moço, Golias homem de guerra, desde sua mocidade. É Deus quem capacita, é Deus quem encoraja. Aleluia. E o que a gente vê? Salmo 144, verso 1. Bendito seja o Senhor, minha rocha, que ensina as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Aleluia. Então nesta guerra que você está enfrentando, nessas limitações, hoje Deus te ensina a sair delas. Aleluia. Aleluia, louvado seja Deus. E como é que sai? Buscando ao Senhor para Ele adestrar as suas mãos para a peleja e os seus dedos para a guerra, porque nós estamos numa guerra espiritual. Segundo aos Coríntios 3, verso 5 diz: não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como diz nós mesmos, mas a nossa capacidade, ela vem de Deus, é Deus quem te capacita. Então, para vencer os temores, as limitações, as dificuldades, busque a presença do Senhor, através da oração, do estudo da palavra, através do jejum, porque a capacidade, ela vem do Senhor. Paulo estava dizendo que eu não sou capaz de mim mesmo, mas é Deus quem me fortalece. Saul e Golias tentaram desencorajar Davi, pelo fato de ser moço, mas ele foi à guerra em nome do Senhor dos Exércitos. Quantas vezes o medo, a dificuldade, a limitação te intimida, tenta te intimidar, te calar, te parar. Quantas vezes isso acontece? Davi era moço, de pequena estatura, e disseram, você não vai conseguir. Em nome de Jesus Cristo, muitos podem te dizer, você não vai conseguir, mas em nome do Senhor dos Exércitos, você vai conseguir, aleluia. Porque Deus é contigo, aleluia. Filipenses 4:13 é o texto áureo de adesivos de carro. Posso tudo naquele que me fortalece. Você vê nos vidros assim, tudo posso naquele que me fortalece. Em Deus você saltará muralhas, saltará montes. Em Deus você, aleluia, vai passar pelas barreiras. Em Deus, Deus vai aplanar as veredas tortuosas e vai preparar caminho para você passar. Mas não deixe o inimigo e pessoas se desencorajar. Não deixe. Em Josué capítulo 1, versículo 9, Josué diante da situação, Moisés morreu, agora ele deveria assumir ali a obra de conduzir o povo de Israel à terra prometida. E ele sentiu o peso da responsabilidade.
E por várias vezes Deus disse para Josué: não temas, eu sou contigo. Não temas, esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então, o sobrenatural Deus faz, mas aquilo que precisa eu fazer, eu tenho de fazer. Aleluia, eu tenho que me esforçar e ter bom ânimo, porque é na caminhada que Deus providencia, aleluias, a vitória, providencia aquilo que é necessário. Mas é necessário haver um esforço, uma disposição para vencer. Davi venceu o desprezo e a zombaria. Muitos te zombam, muitos zombam de você, muitos falam coisas de você, mas Davi venceu e passou por cima disso. É bem verdade que as palavras ferem muito mais do que uma agressão física, mas nós temos que focar o nosso objetivo em servir a Deus, o nosso objetivo de estar na presença de Deus. Porque a zombaria e o desprezo vai haver, irmãos, vai haver. Hoje tem outro nome, bullying, mas na nossa época era zombaria, zoação. Hoje botaram outro nome, né? E nós passamos por cima em nome do Senhor Jesus, estamos aqui hoje. E quantos foram zombados porque se tornaram crentes? E muitas vezes até a própria família se levantou. Mas você está aqui. Aleluias, louvado seja Deus. Davi venceu o desprezo e a zombaria. Davi venceu aquela palavra de maldição lançada por Golias. Golias lança uma palavra de maldição sobre a vida de Davi. E Davi, ele não aceita. Ele diz: você está me amaldiçoando pelos deuses filisteus, mas eu vou dar a sua carne, a sua vida para os animais do campo, em nome de Jesus. Quando te amaldiçoarem, você abençoa, em nome de Jesus. E capítulo Neemias 13:2 diz que Deus transforma a maldição em bênção. Balaão tentava amaldiçoar Israel, e sempre que ele abria a boca, ele não conseguia. Olha só, ele abria a boca para amaldiçoar, na hora que abria, ele foi pago para amaldiçoar, na hora que ele abria a boca, saía a bênção sobre a vida de Israel. E a igreja está numa campanha, de Isaías 54:17, que diz que toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que de mim procede, diz o Senhor. Então, Davi, ele foi em nome do Senhor dos Exércitos, diante daquele filisteu que afrontava o povo de Deus. Ele venceu as zombarias, limitações de toda e qualquer espécie, mas ele foi confiado no Deus Todo-Poderoso. E quando ele lançou aquela pedra, o inimigo caiu por terra, mas ele pegou a espada e passou e foi embora. Sabe o que a gente aprende com isso? É que tem que fazer o serviço completo. Porque vai que ele ficasse lá meio cambaleando, depois levantasse. Mas não, ele passou-lhe a espada. E agora ele fez, não, morreu o negócio. Agora morreu. Então é assim. Em nome de Jesus Cristo, vença o diabo. Em nome de Jesus Cristo, vença as limitações. Em nome de Jesus, vença, aleluia, os traumas, as dificuldades, as ansiedades, os anseios. Vença em nome do Senhor dos Exércitos. Porque cada um aqui
tem um histórico de vida, tem uma história, tem uma herança genética, tem uma herança social e tem traumas e dificuldades ao longo da existência. Mas em nome do Senhor dos Exércitos, hoje Ele te sara. Hoje Ele te cura em nome de Jesus Cristo. Hoje Ele visita a tua alma em nome de Jesus. E tira aquilo que muitas vezes lhe afronta, lhe aflige, que muitas vezes você não fala para ninguém. Porque Ele é o Deus que está contigo. Ele é o Deus que te sara. Ele é o Deus que te guarda. Em nome de Jesus. Amém? Vença os seus limites em nome de Jesus. Aleluia. Deus seja louvado. Nesse momento nós vamos ministrar a ceia do Senhor. Aleluia. A ceia do Senhor é para os crentes batizados nas águas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que está em comunhão com a igreja e com Cristo, em nome de Jesus Cristo. Nós queremos